Você já obedeceu a Deus, e mesmo assim se sentiu perdido? Já teve medo, mesmo fazendo o que era certo? Então essa história é para você. Aqui, você vai sentir o desespero do povo. E a resposta de um Deus que nunca atrasa. Essa é a história de Moisés, quando Deus abre caminhos. E talvez, seja a sua também. Porque em Moisés, quando Deus abre caminhos, você vai descobrir que às vezes, o milagre não é o mar abrir. É a fé continuar. Depois de 430 anos de escravidão, o povo de Israel deixava o Egito. Não como fugitivos, mas como vitoriosos. O céu ainda carregava a lembrança da 10ª praga. As casas egípcias, manchadas pelo luto, observavam em silêncio a marcha de milhares de hebreus atravessando as ruas de uma terra que já não os continha. Era madrugada quando saíram. Carregavam cestos, roupas simples, pão sem fermento e muitos filhos no colo. Mas não estavam de mãos vazias. Os próprios egípcios, tomados de temor, lhes deram ouro, prata e mantimentos. Era como se Deus, além de libertar, estivesse restaurando, devolvendo anos de trabalho não pago. E à frente daquela multidão, Moisés. Com o cajado na mão e a presença de Deus sobre ele, o homem que um dia fora rejeitado pelo seu povo agora era seguido por toda uma nação. Mas Moisés não estava sozinho. O Senhor ia adiante, guiando-os por uma coluna de nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. Não havia GPS, mapa ou bússola. Mas havia direção. E isso bastava. O povo cantava, se abraçava, sorria e chorava. Afinal, a escravidão havia acabado. Ou, era o que pensavam. O caminho escolhido por Deus não foi o mais curto. Ele não os levou direto pela rota dos filisteus, embora fosse mais rápida. Porque Deus sabia, libertação sem preparo leva ao medo. E se enfrentassem guerra logo de cara, poderiam querer voltar. Então, os guiou pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Um caminho mais longo, mas mais seguro. Mais incômodo, mas mais sábio. Enquanto caminhavam, uma sensação crescia no coração do povo, e agora? Para onde vamos? Eles não conheciam a liberdade. Estavam livres por fora, mas com o Egito ainda dentro deles. Foi quando algo inesperado aconteceu. Deus falou com Moisés: voltem e acampem junto ao mar, em Piairote, entre Migdol e o mar, de frente para Baal-Zefon. Ali vocês acamparão. Sim. Deus mandou o povo recuar. Em termos estratégicos, isso era loucura. Era como se Deus os colocasse de propósito em uma posição vulnerável. Mas não era erro. Era plano. Porque enquanto os hebreus acampavam, Faraó começava a se arrepender. Por que deixamos os hebreus irem? Quem vai servir agora? A ferida do luto ainda estava aberta. Mas o orgulho do rei era mais profundo que a dor. Então ele mobilizou seus carros, soldados e cavaleiros. 600 carros escolhidos, além de toda a cavalaria do Egito. Era guerra. O povo estava encurralado. À frente, o mar. Atrás, o exército mais poderoso da terra. E no meio, uma multidão em pânico, com o coração dividido entre a liberdade e o medo. A poeira se aproximava como uma tempestade viva. O som das rodas, das espadas, dos gritos de guerra fazia o chão tremer. As crianças choravam. As mulheres abraçavam seus filhos. Os homens olhavam uns para os outros, paralisados. E então veio o colapso emocional coletivo. Por que saímos do Egito? Era melhor ser escravo do que morrer aqui. Moisés nos enganou. Em segundos, o medo apagou a lembrança do milagre. A liberdade parecia um erro. O deserto, uma armadilha. O líder, um traidor. Nem sempre é fácil confiar quando o chão treme. Às vezes, o passado parece mais confortável do que o futuro que ainda não entendemos. Moisés permaneceu em pé. O mesmo homem que hesitou diante da sarça agora estava entre o povo e o caos. Ele não tinha espada. Não tinha exército. Não tinha plano militar. Mas ele tinha Deus. O Senhor pelejará por vocês. Vocês apenas fiquem em silêncio. Aquela frase parecia insana. Como confiar quando tudo diz que vai dar errado? Mas Moisés não falava por si. Ele falava pela fé. E então, algo aconteceu. A coluna de nuvem, que ia à frente do povo, mudou de posição, agora entre os hebreus e os egípcios. Deus não apenas lidera. Ele também protege.
A nuvem virou escuridão para os egípcios, mas luz para os hebreus. Era como se Deus dissesse: enquanto você está paralisado pelo medo, eu mesmo seguro o inimigo. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Não havia vento. Não havia mudança visível. Mas havia obediência. E então, o vento começou. Forte. Constante. Divino. As águas começaram a se afastar. Não foi instantâneo como nos filmes. Foi uma noite inteira de vento soprando. Milagres que duram a noite inteira são os que mais nos ensinam. Porque o processo também revela o poder de Deus, e testa nossa fé. No amanhecer, o caminho estava aberto. Um muro de água de cada lado. O chão seco sob os pés. Um milagre, com cheiro de sal e vento no rosto. Moisés não disse nada. Apenas caminhou. E o povo seguiu. Tremendo, mas seguindo. Com medo, mas obedecendo. Porque fé não é ausência de medo, é a escolha de continuar, mesmo com o coração apertado. Naquele momento, o povo hebreu pisou em liberdade de verdade pela primeira vez. Cada passo era um rompimento com o passado. Cada pegada no chão seco era um grito silencioso: nunca mais escravos. Do outro lado, Faraó observava. A raiva em seus olhos era maior que o bom senso. Ele ordenou: sigam-nos. Os carros egípcios entraram no mesmo caminho aberto por Deus para o seu povo. Mas o que é milagre para uns, é armadilha para outros. Enquanto Israel avançava, o inimigo acelerava. Mas Deus já estava pronto para encerrar a perseguição. O povo já havia atravessado metade do caminho. O mar estava dividido, as paredes de água erguidas como muralhas vivas. O chão seco debaixo dos pés era uma declaração: aqui, só passa quem eu permitir. Mas o barulho não parava. As rodas dos carros egípcios se aproximavam. O som das ferraduras, os gritos dos soldados e o sopro dos cavalos ecoavam entre as paredes de água. Faraó não havia desistido. O inimigo estava disposto a ir até o fim para impedir o que Deus já havia começado. Muitos hebreus olhavam para trás enquanto andavam para frente. Ainda com medo. Ainda desconfiando. Ainda achando que o Egito podia alcançá-los. O povo já estava do outro lado, mas o medo ainda estava dentro. Foi então que Deus entrou em ação. No meio da travessia, o Senhor confundiu o exército de Faraó. As rodas dos carros começaram a travar. Os cavalos tropeçavam. Os soldados gritavam uns com os outros. Vamos fugir. O Deus deles está lutando por eles. Foi o próprio inimigo quem reconheceu que aquilo não era natural. Enquanto os hebreus avançavam, o exército inimigo desmoronava. Porque Deus é especialista em aparecer no último segundo. Quando a lógica diz acabou, quando o cenário grita não dá mais, quando a alma está prestes a ceder. Deus entra em cena como o guerreiro invisível. Moisés chegou à outra margem. O povo estava do outro lado. Salvo. Em choque. Sem palavras. Porque não havia como explicar o que tinham vivido. E então Deus falou: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios. E Moisés obedeceu. O mesmo cajado que havia aberto o caminho, agora fecharia o ciclo. As águas rugiram. O mar voltou ao seu leito com fúria. Os carros, os cavalos, os soldados, todos foram cobertos. Nenhum deles escapou. O povo viu o exército do Egito ser engolido pelo mar. Aqueles que ontem os chicoteavam, hoje não tinham mais voz. Aqueles que ontem os perseguiam, hoje estavam submersos. Aquelas correntes que ontem estavam nos seus braços, agora estavam afundando nas águas. E assim, Deus não apenas abriu o mar, ele fechou o passado. O povo de Israel não precisava mais olhar para trás com medo. O Egito não o seguia mais. O ciclo da escravidão tinha sido encerrado. Veio o silêncio. O tipo de silêncio que só acontece depois de um livramento. Quando a alma sabe que algo mudou, para sempre. Não era apenas o fim da fuga. Era o início de uma nova identidade. Agora sim, eles eram livres. Mas o Deus que os libertou, ainda queria ensiná-los a caminhar. O mar havia se fechado. O silêncio ainda pairava. Era como se até o vento estivesse esperando a reação do povo. E então, alguém respirou fundo, e começou a cantar. Não foi ensaiado. Não foi comandado. Não foi forçado. Foi espontâneo. Foi poderoso. Foi a alma de um povo que descobriu, pela primeira vez,
o que é ser livre e salvo ao mesmo tempo. Moisés ergueu a voz: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Aquela canção não era só alívio. Era memória. Era a celebração de quem viu o impossível acontecer diante dos próprios olhos. Eles não estavam mais fugindo. Estavam se reconhecendo como povo, como nação, como filhos do Deus que luta, guia e vence. E então, veio Miriam, a irmã de Moisés, a profetisa, aquela que, ainda menina, havia vigiado um cesto entre os juncos do Nilo. Agora pegava um tambori. Sim, ela havia carregado um instrumento no deserto, e começou a dançar. Ela saiu à frente, tocando e cantando: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As mulheres a seguiram. O som do tambori ecoava entre as montanhas secas. A dança não era performance. Era profecia em movimento. Porque quem acredita que Deus vai agir, já se prepara para o louvor. A fé que sobrevive à travessia, é a mesma que canta do outro lado. Aquela celebração não era só por ter escapado. Era porque, pela primeira vez, eles viram Deus de perto. Não como uma ideia distante, mas como um libertador pessoal. Ali, no deserto, nasceu um cântico. E ele ecoaria por gerações. O livro de Apocalipse, séculos depois, revela que os salvos cantarão o cântico de Moisés, servo de Deus. A canção da travessia virou canção da eternidade. Porque o que nasce da dor vencida, cantado com fé, atravessa o tempo. Naquela manhã, o povo não apenas adorou. Eles se reconheceram. Não eram mais os escravos do Egito. Eram o povo que Deus libertou com braço forte. E isso precisava ser lembrado. Cantado. Gravado na alma. Eles não sabiam o que viria pela frente. Mas sabiam quem os havia trazido até ali. E isso era motivo suficiente para cantar. O povo ainda tinha o eco da vitória no peito. A música de Miriam ainda pulsava na memória. Mas agora, o chão era seco. O sol, implacável. E a água, escassa. 3 dias no deserto. Sem água. A travessia foi gloriosa. Mas o caminho depois do milagre era duro. Foi então que surgiu o primeiro grande teste da nova fase, a sede. Eles chegaram a um lugar chamado Mara. Havia água. Sim. Mas era amarga. A esperança virou frustração em segundos. As bocas secas se abriram, mas não para agradecer, para reclamar. O que vamos beber? Deus nos libertou para nos matar de sede? Aquela reação revelou algo importante. O Egito havia saído de seus pés, mas ainda estava na mente. Moisés orou. Ele não tentou resolver com táticas. Não pediu conselhos ao povo. Ele fez o que havia aprendido na sarça, voltou-se ao céu. E Deus mostrou uma árvore. Uma árvore no meio do deserto. Sem folhas. Sem frutos. Mas com propósito. Moisés lançou o pedaço de madeira nas águas. E as águas ficaram doces. Não foi mágica. Foi milagre com ensino embutido. Porque ali, em Mara, Deus revelou um nome: eu sou o Senhor que cura vocês. A sede do povo era real. Mas Deus sabia. Existia uma sede mais profunda que ainda precisava ser tratada, a sede por controle, por respostas rápidas, por segurança emocional. Deus não queria apenas libertá-los. Queria formá-los. Depois de Mara, chegaram a Elim. 12 fontes. 70 palmeiras. Água farta. Sombra e descanso. O contraste era gritante. Em Mara, amargura. Em Elim, alívio. O caminho de Deus sempre alterna entre aprendizado e refrigério. Mas os dois fazem parte da jornada. Seguiram viagem. E logo veio outro teste, a fome. O que trouxeram do Egito acabou. E o velho discurso voltou. Lá tínhamos panelas cheias. Aqui, só temos fome. Quando a fé é fraca, até a escravidão parece atraente. Mas Deus respondeu com graça. Na manhã seguinte, o chão estava coberto por uma substância branca e fina. O povo olhou e perguntou: o que é isso? Maná. O pão do céu. Caía todo dia, menos no sábado. Não podia ser guardado, estragava. Porque Deus não queria só alimentar. Queria ensinar. Fé se vive em doses diárias.
Não adiantava acumular, nem guardar, nem tentar controlar. Era dia após dia. Dependência, passo a passo. Confiança renovada a cada amanhecer. O deserto não era castigo. Era sala de aula divina. Ali, o povo aprenderia que a maior conquista não era chegar na terra prometida, era aprender a caminhar com Deus no caminho. O mar havia se fechado. O exército do Egito, destruído. A música da vitória havia ecoado. O pão do céu já caía todas as manhãs. E então, veio o silêncio. Mas não o silêncio do medo. Era o silêncio de um novo começo. O povo de Israel agora não era mais um grupo de fugitivos. Era uma nação sendo moldada no deserto. Sem grilhões. Sem faraó. Sem ordens de chicote. Mas também, sem estrutura. Sem identidade consolidada. Sem direção fixa. A liberdade é um domingo. Mas também é um processo. Deus havia mostrado que podia libertar. Agora, queria ensinar o povo a viver como livres. E foi no deserto que ele começou a transformar multidão em povo. Povo em sacerdócio. Escravos em adoradores. Eles aprenderam a seguir o ritmo da nuvem. A esperar pela coluna de fogo. A colher o maná com moderação. A descansar no tempo certo. A confiar, mesmo quando nada fazia sentido. O deserto virou sala de aula. E Deus, o professor paciente. Moisés também estava mudando. O homem que gaguejava diante da sarça. Agora era a ponte entre o céu e a terra. Intercedia, ouvia, guiava, suportava. Ele não era mais apenas o libertador. Era o modelo. O canal. O líder que sentia o peso da promessa, e mesmo assim, continuava. Enquanto o povo caminhava, Deus os levava para um encontro. Um monte os esperava. Não um lugar qualquer, mas o lugar onde o céu desceria. Ali, Deus não só falaria. Ele viria. E antes de subir o monte, eles teriam que aprender a ouvir. O povo atravessou o mar, mas ainda precisava atravessar o próprio coração. Porque sair do Egito é rápido. Agora, o difícil é tirar o Egito de dentro. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da jornada. Deus já te tirou de onde te feriram, mas agora Ele quer te ensinar a confiar, a depender, a caminhar com fé, mesmo no silêncio do deserto. Se essa história falou com você, deixa o like nesse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens como essa. E comenta aqui embaixo, em qual parte do caminho você se identificou. Na travessia? Na espera? No milagre? Ou no medo? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o próximo episódio vai te mostrar que nem todo mundo que sai do Egito está pronto para viver a promessa. E se você ainda não viu o primeiro episódio, onde tudo começou, clica no link da descrição ou no card aqui em cima. Você precisa ver como Deus transforma um homem inseguro em um líder que faz o mar se abrir.